Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvinte. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Programa que vai ao ar todas as terças, a partir das 10 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, e o professor Luiz Henrique, do Departamento de Física. No estúdio, o apoio maravilhoso do operador Leonardo Paixão, que é nosso aluno do curso de graduação de Física. Na direção de programação do NRTU, Núcleo TV e Rádio Universitária, o nosso amigo Felipe Reis. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes. Hoje no programa iremos falar sobre plantas medicinais, uso racional delas. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com a nossa convidada, Gabriele Mendes, do Departamento de Medicina da UFRR. Bom dia, professora Gabriele. Seja bem-vinda ao Por Dentro da Ciência. Bom dia, professores. Muito obrigado pelo convite. É bom ter você aqui porque a gente consegue diversificar o nosso assunto. Temos conversado sobre matemática, que é fantástico, sobre física, sobre plantas do ponto de vista de agronomia. Agora vamos conversar de plantas como remédio. Espero isso. Gabriele, qual é a tua formação na tua área? Eu sou farmacêutica, né? Eu me formei na Universidade Tiradentes, em Sergipe, e fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal de lá. E o meu mestrado foi em Ciências Farmacêuticas, e durante o mestrado eu trabalhei com farmacologia de produtos naturais. Eu avaliei a atividade anti-inflamatória e analgésica de um óleo essencial e de um extrato de plantas lá da região. E no doutorado, eu fiz doutorado em Ciências da Saúde e trabalhei com a parte de produtos naturais também, farmacologia, associada à bioengenharia, né? Eu fiz uma membrana para cicatrização de feridas. Que bom. Fala um pouquinho mais do teu curso, Gabriele, porque para os nossos ouvintes, farmacêutico basicamente é aquele rapaz que está lá na farmácia. Apesar da gente saber que tem uma universidade particular que tem o curso de farmácia, a percepção geral é que farmacêutico é aquele que está lá. Fala um pouquinho do teu curso. Quais são os focos que tu vê na graduação? No que é que vocês atuam? Olha só, a área de farmácia, você tem... O farmacêutico ele pode atuar em até 42 áreas. Então, assim, são muitas 42 áreas. Então, na parte de análises clínicas, na parte de farmácia hospitalar, na parte de farmácia de oncologia, né? Então, para o paciente que vai fazer uso de medicamento quimioterápico, quem tem que fazer essa manipulação é o farmacêutico. Após essa manipulação desse medicamento na área restrita, é que esse medicamento vai ser, então, administrado no paciente, tá? Na área de medicina veterinária, por exemplo, na parte de farmacologia de medicamentos veterinários, quem estuda, quem faz todo o estudo sobre esses medicamentos são os farmacêuticos, né? E trazendo para a minha área aqui, na medicina, os medicamentos, eles são o objeto de trabalho do médico, né? Então, o médico ele vai analisar o paciente e vai prescrever essa medicação. Então, ele precisa saber quais são os mecanismos de ação desse fármaco para poder prescrever corretamente para o paciente, né? Então, na verdade, teu trabalho ele corre paralelo ao trabalho do médico. Pois é, isso aí. E dá segurança para o paciente, né? Pois é, isso mesmo. Então, assim, são áreas que você trabalha junto, né? É interessante falar de medicação, porque tem uma cultura da pessoa vai ao médico. Se o cara olha para você e diz, olha, você não tem nada, tá tudo bem, mas se você não passar um remédio, a pessoa acha que não valeu de nada, mesmo que o profissional diga que você não tá com nada. Olha a importância dos remédios. Passa isso na cultura, vocês percebem isso, vocês que manipulam essas medicações? A gente percebe isso sim, né? Hoje em dia as pessoas acham que o medicamento é uma fórmula mágica, né? Então ele vai resolver todos os seus problemas. Gostei do fórmula mágica. Pois é, então tá bem dentro da farmácia, né? Então o que acontece? Vamos dar um exemplo, um paciente que tem diabetes.
Se esse paciente ele não mudar hábitos, por exemplo, não procurar perder peso, não mudar a alimentação, só o medicamento não vai estar fazendo efeito sempre, sabe? Ele precisa associar o medicamento com essas mudanças de hábitos, né? Então, isso é um exemplo a respeito do que você me perguntou. E essa cultura de que quando você vai ao médico, você precisa tomar medicamento, ele tem que prescrever de qualquer forma para você ter a sensação de que foi ao médico, é cultural. Então, são coisas que você tem que ir mudando aos poucos, né? O paciente, ele tem que entender que você vai no médico para ver se você está bem, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriele. Me desculpe, realmente eu não sei. Você como farmacêutica, você pode prescrever medicamento ou não? Não, o farmacêutico ele não pode prescrever medicamento. O farmacêutico ele dispensa o medicamento na farmácia e quem só pode prescrever medicamento é médico, entendeu? Mas a gente, no caso eu como professora, eu sou professora de farmacologia, então eu ensino a ação dos fármacos para os alunos de medicina, né? É bem interessante como acontece com nós da física. Nós estudamos física nuclear, mas não podemos fazer laudo. Mas o engenheiro civil, ou qualquer engenheiro da área de exatas, ele faz um curso no Conselho Nacional de Energia Nuclear e ele pode prescrever laudo. Nós que lidamos com energia nuclear não podemos, mas é a legislação, né? Gabriele, vamos agora à minha curiosidade. Eu sou do Nordeste e achei interessante quando você falou do seu trabalho de mestrado e pelo que eu entendi de doutorado também, mas vamos focar primeiro no de mestrado. Você estudou o uso de uma planta para o uso farmacêutico dela. Que planta é essa? De repente a gente até conhece. E que resultado você chegou? Explica pra gente o que é que você trabalhou especificamente no seu mestrado. Olha só, no meu mestrado eu testei duas plantas. Um extrato aquoso de Porophyllum ruderale, que é uma planta chamada popularmente como couve-cravinho, para atividade anti-inflamatória e analgésica. Então eu testei lá nos ratinhos, né, se essa planta teria atividade anti-inflamatória e analgésica, como a população diz utilizar. Então, assim, quando você estuda planta medicinal, a sua primeira informação vem da população, tá? Porque eu utilizo para cicatrização, então você vai pegar aquela planta e estudar nesse sentido, tá? Então, nós conseguimos avaliar no meu projeto, né, eu junto com o meu grupo de pesquisa e meu professor, que essa planta tinha realmente atividade anti-inflamatória. Isso gerou um artigo. E o outro foi um óleo essencial do vetiver, que não é uma planta brasileira, foi um professor que era da Índia, lá na universidade, que me deu esse óleo para estudar. E eu também testei no mesmo sentido, atividade anti-inflamatória e analgésica, que foi comprovado. Essa segunda planta não tem no Brasil. Você Crisopelgon zizonioides, o vetiver, não, ele é um... Você já pegou o óleo extraído, né? E me diz uma coisa, como é que você testa, como é o fazer do testar atividade... qual a atividade você falou? Anti-inflamatória. Anti-inflamatória, você aplica no rato e explica como é o fazer da sua pesquisa. Como foi? Você fez análise de sangue, do ratinho, por exemplo, nós temos um teste que é chamado o teste de formalina, tá? Eu vou aplicar na pata desse rato, na pata desse camundongo, uma substância inflamatória, tá? Que eu induzo a inflamação. Quando eu aplico, eu espero um tempo e aí eu aplico a droga que eu quero, no caso o meu óleo essencial. E aí eu vou testar quanto tempo ele vai lamber aquela pata, que é o tempo de como, por exemplo, quando você está com uma inflamação, o local não dói, não fica vermelho, o ratinho, o que ele sente, ele vai lamber aquela pata, até porque significa que aquilo ali está inflamado. Então, quando eu apliquei meu óleo essencial, por exemplo, esse tempo diminuiu. Isso se sugere que a atividade inflamatória existe naquele processo. Então, você tem certeza que ali está inflamado porque você aplicou a substância que inflama. Antes. Aí você aplica o óleo diretamente, sem passar por
pro tratamento de dispersante? Não, você tem que diluir, né? Você tem que fazer a relação de dose, porque o que é que acontece? Que as pessoas acham que planta medicinal, por exemplo, não faz mal, que você pode de repente colocar qualquer dose ali e não ter nenhum problema. Então eu tenho que fazer a conversão de dose para aquele animal, entendeu? Em função da massa dele, né? Isso. Do peso. Eu tinha um professor na graduação, ele fazia um remédio para sinusite à base de cabacinha, não sei se tu conhece. Já ouvi falar. E a gente lá no interior do Rio Grande do Norte aspirava aquela cabacinha, cobria a cabeça com um pano e aquele vapor. E ele fazia um remédio que a gente aplicava diretamente na narina. E eu lembro que o Cabral, não, Aloysio, o nome dele, eu já tinha ouvido falar que a cabacinha provocava boca. E ele, uma vez a gente conversando com ele, ele fazia uma cerveja preta muito gostosa e medicinal, e ele comentou exatamente isso: se ele aumentasse a dose do que ele colocava de cabacinha, aquilo poderia provocar aborto. Vocês fazem esse tipo de pesquisa? Não tem nenhum exame comprobatório, é só observacional? Porque você comentou que o rato vai ficar lambendo, quando ele lambe menos tempo, significa que o óleo atuou, é assim? Esses testes são testes padrão, tá? Que se utiliza na parte de farmacologia. Teste de tempo de lambida de pata, teste de edema de pata, tá? São um dos testes que nós fazemos. E depois você pode retirar aquele local e fazer histologia para avaliar quanto de célula inflamatória tem ou não tem ali. Você faz análise do sangue do animal. Tá. Então tem mais dados específicos que segue toda uma metodologia. Você precisa fazer essa metodologia antes para depois sair realizando as outras, mas são teste padrão, tá? Tá, agora vamos passar um pouco pro teu doutorado. Tu falou que estudou uma membrana no teu doutorado? No meu doutorado eu produzi uma membrana à base de colágeno e mangaba, também aí na parte de produtos naturais. Mangaba, ela é uma fruta, né, do Nordeste. Deliciosa, por sinal. Que o látex da mangaba é utilizado para tratar pancadas e feridas internas. A população utiliza, né? Então, é metade de água com metade do látex e a população toma essa solução. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui avaliar se esse efeito no sumo da fruta teria atividade, como no látex. Então, eu produzi uma membrana à base de colágeno e mangaba. E eu produzi feridas no dorso dos ratos e essa membrana era colocada em cima do dorso dos ratos, tá? E tinha um tempo de 3, 7, 14 e 21 dias. Depois disso, esse local era retirado e eram feitos testes histológicos para saber qual o nível da cicatrização, se produziu o colágeno que é o colágeno correto. Então, no meu doutorado, eu descobri, né, que essa membrana é uma membrana efetiva para cicatrização. Que bom. Me diz uma coisa, e qual é o procedimento para trazer esse resultado para a vida prática? Ou seja, como é que vocês fazem para que esses resultados venham a se transformar num medicamento para uso da população? Todo medicamento, quando você entra na farmácia, todas aquelas caixinhas, elas passaram por testes. Então, para você sair da parte da academia até chegar para a população, é cerca de 10 a 15 anos. Então, ou seja, o tempo que eu passei estudando a minha membrana no doutorado, ela tem que passar por outras análises, né? E aí, para os testes de fase 2, fase clínica 2, fase clínica 3 e fase clínica 4. O que são essas fases, professora? São fases que você vai passando, por exemplo, muda a cobaia até chegar em humanos. Depois que tem esse estudo em humanos, né? Pessoas que têm a ferida, aí você faz uma série de outras análises. E isso daí, então, passa para alguma indústria farmacêutica que queira comprar, né, no caso, e faz... Estava falando que muda a cobaia. Pela manhã eu escuto o Jornal da USP, sugiro aos ouvintes que ouçam, começa às 6 horas da manhã, é um jornal que é a Faculdade de Medicina e o Instituto de Estudos Avançados da USP produzem esse jornal, e é comum eles entrevistarem pessoal das mais diversas áreas. A gente sempre vê começar testing nos ratinhos. Qual é a sequência de cobaias depois do ratinho até chegar no humano? Então, rato, você passa para macaco, né? Cachorro ou macaco, dependendo do tipo de medicamento, e aí você pode passar para humanos. Entendi. Daí essa demora até ser liberado
daí demorar todo esse tempo, 10 anos. Isso. Professora, vocês tiveram algum problema com ambientalistas? O pessoal critica muito o uso de animais. Vocês tiveram algum problema com? Todo teste que você faz em animal, você tem que passar pelo Comitê de Ética em Animal. Então, assim, não é feito de forma aleatória, né? Você tem que dizer quantos animais você vai usar, qual o tipo de medicamento que você vai usar para sedar eles, porque quando eu fiz essa ferida, eu tive que sedá-los, você não pode fazer sem sedar. Então, assim, a forma que quando você vai sacrificar, como é que vai ser feito esse sacrifício para não provocar dor no animal, então tem todo um processo, não é de forma aleatória, entendeu? Eu lembro, a gente fez uma gaiola, aquário, para matar peixe pro pessoal da zootecnia. A gente fez lá no laboratório de física, bota o peixe dentro da água e bota 2 eletrodos e dá uma descarga elétrica. Como você falou, ele não pode sentir dor, mas o fato dele sentir dor pode interferir nos resultados, porque pelo que eu entendi, você também faz análise do tecido morto, né? Uhum. Não, mas quando o animal ele já foi sacrificado e eu retirei aquela parte da ferida, já não vai interferir mais, entendeu? É porque a impressão que dá é que a adrenalina que ele segrega pode afetar o resultado, não? Não, na minha pesquisa não, isso não vai interferir. Gabriele, uma coisa que eu lembrei agora, a gente vai nessas caixinhas lá na farmácia, vê muito laboratório internacional. Como é que está a produção de medicamento aqui no Brasil com laboratórios nacionais? Porque a gente tem uma riqueza de plantas naturais, né? Olha só, o Brasil ele não tem uma indústria farmacêutica, deixa eu te explicar para vocês entenderem. A gente não tem uma indústria farmoquímica. Ou seja, a Bayer, ela, além de ser uma indústria farmacêutica, ela produz o princípio ativo do zero, digamos assim. O Brasil ele ainda não produz o princípio ativo do zero. A gente importa esse princípio ativo e faz o medicamento aqui. É diferente. Você, por exemplo, juntar os recipientes, né, que são substâncias não farmacológicas, mas que são colocadas no princípio ativo, para formar essas substâncias, para formar a forma farmacêutica que vai ser uma cápsula, uma drágia, entendeu? Essas substâncias, a maioria, ou quantas é uma pergunta difícil, mas em que percentual sai das plantas naturais? Bom, alguns artigos dizem que cerca de 60% dos medicamentos são sintetizados a partir de um produto natural. Vou dar um exemplo, captopril. Captopril é um medicamento utilizado para pressão, né? Mas o captopril, ele foi sintetizado, ele foi descoberto a partir do veneno da jararaca brasileira, tá? E quem descobriu isso foi um professor da USP. Descoberta nacional. É uma descoberta nacional, mas como infelizmente o Brasil ainda não dá tanto valor assim à pesquisa, o professor ele vendeu a sua patente para uma indústria internacional e a gente não tem esse digamos assim, esse título, né? Esse título, quem tem é o professor, mas assim, muita gente não sabe que foi uma descoberta brasileira, né? E me diz uma coisa, saca só, você vai numa farmácia, tem lá prateleiras e mais prateleiras de produtos naturais. Por exemplo, eu sou da época que a gente toma lambedor. Os ouvintes devem conhecer o que é lambedor para um resfriado, uma gripe. Eu comprei 2 garrafas de lambedor, tem de tudo ali dentro. Mata a gripe, eu acho que vai me matar também. Por que isso é permitido, então, já que não há uma indústria nacional que lida com fármacos? Peraí, deixa eu só tentar explicar. Fitoterápico, nós temos indústria assim, de fitoterápicos. Fitoterápicos são medicamentos produzidos a partir de plantas medicinais. Você pega a planta medicinal in natura e você faz o medicamento. Esses que eu falei, que são cerca de 60%, são sintetizados a partir de uma molécula natural, são os medicamentos éticos dentro da indústria, tá? Esse ético que você falou não é o ético no sentido que a gente entende, que não há honestidade. Não, de jeito nenhum. É uma forma só de a gente chamar o medicamento que você
tá dentro da farmácia, que não é fitoterápico em si, entendeu? Só por uma questão de diferença. Tá, e aí ele pode ser comercializado na farmácia? O que é que me garante que eu posso tomar aquilo? É a crença popular? Você está falando dos fitoterápicos, né? Exatamente. Sim, ele pode ser comercializado na farmácia. Aqueles que vêm já da indústria, tá certo? Por quê? Porque eles passaram por todos os testes necessários que a Anvisa determina. Então, ou seja, todos os medicamentos que estão na farmácia, todos passaram por testes que a Anvisa, né, que é o nosso órgão regulador, através de legislação, entendeu? Todos eles. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso aí, Gabriele. É muito comum você ver pais, agora até recentemente eu vi uma reportagem, se negando a permitir que os filhos sejam vacinados. Veio de uns anos para cá uma onda de receio, de medo, de descrença nos medicamentos. O que tu tem a falar sobre isso? Olha, eu sou completamente contra isso e acho até, me perdoe o termo, chega a ser uma ignorância. Ignorância mesmo, pode falar. Por quê? Porque todas essas vacinas, esses medicamentos que foram produzidos, eles passaram por testes antes e mostraram que eram efetivos contra determinada doença, tá? Então, assim, por que você não vai aplicar uma vacina ou dar um medicamento para o seu filho que você sabe que vai ser efetivo? Por exemplo, recentemente foi descoberto aqui no Brasil uma planta do Nordeste que saiu até na Globo, uma planta que é tóxica, mas os pesquisadores conseguiram retirar uma proteína, tá? Que, se eu não me engano, se chama pitulina, e essa proteína foi eficaz contra o vírus da AIDS, né? Ela conseguiu eliminar o vírus da AIDS e inclusive os vírus escondidos no sistema imunológico. E como é uma pesquisa realizada tanto aqui no Brasil, associada com a universidade, eu não lembro qual foi a universidade, nos Estados Unidos, esses testes já vão ser passados para macacos para depois ser... Ou seja, já se passou para uma etapa posterior, naquela escala que você falou de teste. Porque é uma descoberta assim, muito importante, ou seja, foi realmente efetiva nas cobaias, nos ratos, né? Como viu que esse efeito foi um efeito muito importante e significativo, você já começa a... Você não acha que caberia um trabalho de conscientização, parte do conselho de farmácia, dos conselhos de farmácia, de trabalhar com isso aí? Porque eu lembro que foram muitos pais que recusaram os filhos, a permissão aos filhos para serem vacinados. Será que não caberia um trabalho de vocês, não? Olha, a gente precisa saber também qual o motivo que os pais não estão levando as crianças... Houve um boato que teria um efeito colateral. Eu realmente agora não lembro. Estou tentando lembrar, mas não lembro. Toda vacina, ela vai gerar um efeito colateral. É normal a criança apresentar febre, isso é normal. Por quê? As vacinas, por exemplo, a da gripe, você bota o vírus dentro de um ovo, para você poder gerar todo o processo da vacina. Então, isso pode gerar algum efeito como febre, mas não é nada... É controlado, digamos assim. É tudo controlado, é tudo realizado de maneira correta dentro de legislação. Então, assim, em relação a uma febre, ao seu filho ter aquela doença mais adiante, é melhor que ele tenha uma febre agora leve do que a doença. Então, assim, é uma questão de conscientização e eu acho que até um certo exagero. Mudando de assunto mais dentro, eu acho que o nosso país está passando por uma série de mudanças de entendimento de certas coisas que as pessoas não estão dando valor ao que realmente tem que dar, entendeu? Tipo, dentro de política e entre outras coisas. Estão tomando partido sobre assuntos que, me perdoe, às vezes são irrelevantes em relação a tantas outras coisas que a gente está passando. É interessante, para mim é falta de educação mesmo, no sentido direto da palavra. Pouca educação do nosso povo. Gabriele, a gente vê nos documentários, é comum a gente observar que na Índia, na China, o pessoal se trata bastante com plantas. Tem farmácia, você vê em documentário da BBC, onde o cara vai lá, pega um bocado de folha, entrega para o paciente que alguém receitou. Tu tem ideia como é esse uso, a cultura de
plantas medicinais nesses países? Já leu alguma coisa? É forte? Então, o brasileiro, ele utiliza muito planta medicinal, né? Você vai nas feiras, então tem muitos lambedores, chá disso, chá daquilo outro. Utiliza, e eu acho que é interessante você utilizar, mas o único problema é que as pessoas acham que o natural não faz mal. E o natural, ele pode fazer mal sim, tá? Existem plantas que não podem ser utilizadas associadas com outro medicamento. Por exemplo, o ginseng, que é um energético. Você não pode utilizar junto com o hipoglicemia anti-oral, que é um medicamento para diabetes, que ele vai reduzir o efeito desse fármaco, né? Cavalinha, por exemplo, já existem estudos que demonstram que ela pode provocar uma hepatotoxicidade, que é um problema, toxicidade no fígado, tá? Então, assim, pode provocar. Mas por isso que o trabalho que eu estou fazendo aqui, que é sobre o uso racional de plantas medicinais, vai ser nesse sentido também, de educar a população que usar planta medicinal é bom, mas também deve-se ter um cuidado, deve-se entender que planta medicinal também pode fazer mal, entendeu? O teu trabalho aqui, eu ia entrar nesse assunto, bom que você já adiantou, você veio do Nordeste, onde a gente tem essa cultura de uso de planta. Aí você vem para a Amazônia. A Amazônia, não adianta, quando a gente está falando de tecnologia, se você está no Vale do Silício, você está na porta da tecnologia. Se você está falando de floresta de planta, a Amazônia é a porta para esse assunto. E você está aqui na Amazônia. Você já se inteirou, já deu tempo de começar a trabalhar com, inclusive aqui na UFRR, a gente tem vários pesquisadores que trabalham com plantas medicinais. Como é que está seu contato com esse trabalho, com esse tema de plantas medicinais aqui na UFRR em Roraima? Eu cheguei há pouco tempo aqui na Universidade Federal de Roraima, então, assim, eu estou começando a realizar alguns trabalhos, fechar algumas parcerias com alguns professores. Eu estou querendo ver algumas plantas que são utilizadas para ir nesse sentido de atividade anti-inflamatória, analgésica, cicatrização. Não, infelizmente, a gente ainda não tem na universidade essa parte de um biotério para realizar em animais, né, os testes. Mas a universidade está caminhando nesse sentido. Então, eu já estou começando a fechar parcerias com outra universidade. A que eu vim, né, a Federal de Sergipe. Então, assim, quem sabe eu não possa mandar algumas amostras. Professora, a senhora não tem conversado, não? Eu tenho com o professor da Química, né, o professor Antônio Alves, que enviou, me cedeu alguns óleos essenciais para a gente estudar lá em Aracaju, né, na Universidade Federal de Sergipe, que está começando a fazer essas análises lá para saber qual as substâncias mais prevalentes naqueles óleos. Quando você estava lá no seu doutorado, no seu mestrado, tinha alguém de lá já trabalhando com plantas aqui da Amazônia? Existem plantas que só existem aqui, né? Isso. Assim como existem plantas que só existem no Nordeste. Tinha alguém lá que explorava plantas da Amazônia? Não, lá não. Era só planta do Nordeste, né? Mas agora quem tá levando alguma coisa, né? Mas isso que você tá levando são plantas endêmicas daqui ou esses óleos que você comentou? São plantas daqui. O professor Antônio Alves, né, me cedeu óleos essenciais de plantas daqui para a gente fazer análise lá num aparelho que tem lá. E como é que foi a receptividade lá do pessoal de lá? O pessoal foi muito receptivo, né, que foi no laboratório que eu fiz parte, então, ou seja, que eu passei grande parte da minha graduação e do mestrado, então o meu orientador me recebeu de braços abertos, né, então disse que o que a gente precisasse aqui, né, daqui lá, ele conseguiria e iria fazer. A gente de física trabalha com estado sólido, é um dos ramos de pesquisa. E hoje tem se tornado, a parte de estado sólido por exemplo, a parte responsável por esse avanço tecnológico, semicondutores. Trabalhar nessa área é muito caro, as pesquisas são muito caras. Qual é o nível de custo? É caro trabalhar em pesquisa na área de produtos naturais? Sim, é caro, porque assim, às vezes as pessoas acham que trabalhar com produto natural é só fazer um chazinho no laboratório e aplicar no animal, e não é bem assim, né? Eu tenho que, por exemplo, o extrato que a gente faz, aquoso,
que é semelhante ao chá, não é um chá, é diferente, né? Então eu preciso ver quanto de planta eu vou utilizar, qual tipo de solvente eu vou utilizar, se é só água, beleza, o que é que eu preciso acrescentar mais naquele extrato. Os aparelhos que a gente utiliza, por exemplo, cromatografia, né, para você saber exatamente quais são as substâncias que tem naquele chá, ou naquele extrato, ou naquele óleo. Então, tudo isso é caro. Então, isso faz parte da análise pré-clínica de planta medicinal. Não é só aplicar no animal. Tem toda essa parte química também que eu preciso saber o que tem ali. Gabriele, e esse teu trabalho, tu chegou recente aqui em Roraima e já viu essa necessidade de educar a população a como usar as plantas medicinais. Como é que está esse teu trabalho aqui em Boa Vista? Bom, esse trabalho ele está ainda na parte de documentação, né, para submeter a comitê de ética, que você não pode fazer nenhum trabalho com humanos sem submeter antes ao comitê de ética. Então está nesse processo ainda de pegar as autorizações que são necessárias para submeter no comitê de ética. E aí esse trabalho ele vai ser focado para saber qual a percepção da população sobre o uso de plantas medicinais. Eu fiz um levantamento bibliográfico e vi que Roraima é o estado que as pessoas mais utilizam plantas medicinais, então saber qual tipo de planta utiliza, né, quais são as mais utilizadas pela população, saber como eles utilizam, porque, por exemplo, quando você utiliza uma planta in natura, que a gente chama, que você tira direto da sua horta, digamos assim, não tem dose, né? Não tem dose, você não sabe quanto você vai tomar. E o que é que a gente preconiza? O que couber na sua mão, na palma da sua mão, de folha, de graveto, você usa e é o chá para você. É o chá para o Luiz, é o chá para o Roberto, né? Então, é para você aquele chá. É isso que a gente preconiza. Então, a gente quer saber como é que a população utiliza, para que ela utiliza, porque a partir disso, por exemplo, professor, eu posso fazer uma triagem e dali aquela planta eu realizar um estudo pré-clínico para saber a atividade anti-inflamatória, comprovar isso. Vocês já chegaram à conclusão que alguma planta que é usualmente utilizada não deveria ser utilizada? Ou seja, vocês já chegaram a alguma conclusão de que a população está fazendo bobagem? Olha, o conhecimento popular, a cultura popular está sempre certa. A cultura popular, ela é muito importante e geralmente ela está certa. Eu vou te explicar por quê. Por exemplo, às vezes você vai tomar um chá, né? Aí, vamos dar um exemplo da babosa. Aí a sua avó, sua tia faz assim, não toma não, que se você tomar você pode passar mal, só usa na pele, para cicatrização. Ela, de tanto o saber popular passar, ela sabe que se ela tomar por via oral, ela pode passar mal devido às reações adversas que esse chá tem, entendeu? Então, assim, acaba tendo uma certa razão no sentido de algumas reações adversas que aparecem ou não. Em relação à pergunta que você fez, eu ainda não tive nenhuma comprovação de que uma planta que a população utilizava não tem o efeito, entendeu? Não tem nada na literatura científica narrando. Deve existir sim, entendeu? Mas eu ainda não vi. Essa ideia, essa cultura popular, ela é riquíssima, vem de várias e várias gerações. Você falou na babosa, olha, eu fiquei maravilhado com as ideias. O pessoal usa supositório de babosa. Eu não sabia, mas olha a que nível chega o conhecimento. De repente, alguém viu que tomar o chá daquilo muito concentrado fazia mal. O chá de babosa muito concentrado, ele é nefrotóxico, tá? Ele pode provocar... Nefrotóxico, que é nefrotóxico. Isso? Então, é toxicidade no rim, entendeu? Pode levar a algum problema renal. Aquele que eu citei há pouco lá, a cabacinha. Isso. Acima da dose, pode ser abortivo se a mulher estiver grávida, ou você pode ter alguma alteração, desmaiar. Você citou um dado aí que Boa Vista é a cidade, o Roraima, que a população mais usa planta medicinal. Isso você tirou da literatura. Isso. Será que uma discussão interessante? Será que é função, salvo engano, a nossa população é a população que tem mais indígenas, isso, percentualmente? Será que eu não tenho medo de afirmar que talvez isso seja
consequência do número de indígenas na população? Eu acho que é por conta disso também. Eu não vou afirmar como você, mas o referencial bibliográfico que eu estudei para poder escrever esse projeto, uma das teorias seria essa, o fato de ter uma grande população indígena que faz parte do Estado. Gabriele, pela tua experiência, qual seria a ou as coisas mais ignorantes, entre aspas, que a população faz com o uso de plantas medicinais? Coisas que elas fazem que não deveria fazer. Por exemplo, deixar de tomar o medicamento que o médico prescreveu, que ela precisa tomar, porque disseram a ela que o chá melhora. Isso é uma ignorância. Você não pode deixar de utilizar um medicamento que foi prescrito para você para utilizar outra coisa, tá? Você pode até utilizar o chá, não vou dizer a você que você não utilize, desde que você tenha cuidado com isso também para não ter uma interação entre o fármaco e aquele chá. Mas isso é uma ignorância, tá? Gabriele, esse seu trabalho que você pretende desenvolver aqui, pelo que eu entendi, ainda está em trâmite de aprovação no Comitê de Ética. Você já fez algum levantamento ou tem dados bibliográficos em outros estados, em outras cidades? Como é que é o uso, qual é o tipo de uso que a população faz de produtos medicinais? É aquela cultura que vai passando de geração para geração? Bom, essa cultura que vai passando de geração para geração. Tem um trabalho semelhante lá em Sergipe, que foi realizado por uma professora minha da Faculdade de Farmácia. E eles conseguiram, por exemplo, que eu quero fazer isso aqui também em Boa Vista, construir farmácias vivas dentro das UBSs, né? Para a população ter acesso àquela planta medicinal da forma correta, que é plantada da forma correta. Na hora que ele for pegar aquela planta, ele saber exatamente que está pegando tal capim santo, está pegando capim santo, tá? Por exemplo, só vou dar um exemplo que às vezes acontece, que as pessoas não sabem. Você sabe como é o capim santo, né? A folha do capim santo. É que eu pelo menos confundo muito com a erva cidreira. Não, então, as pessoas confundem muito a folha do capim-santo com a citronela, tá? Então, aconteceu um caso lá em Sergipe, que uma senhorinha estava tendo muitos casos de dengue, o filho dela plantou citronela. E aí ela queria tomar um chá. Aí ela, em vez de pegar o capim-santo, ela pegou a citronela. Ainda bateu com leite, ela não tomou um chá, entendeu? Então, assim, ela teve uma reação adversa estúpida, ela é bem branquinha, então ela ficou muito vermelha, aumentou pressão, teve uma série de coisas. Uma planta natural, ela trocou, conseguiu. Ela tomou citronela, que é tóxico, né? Então, assim, em vez de erva cidreira. Então acontece isso, às vezes a pessoa não sabe a diferença de uma planta para outra, que é meio complicado você olhar que a flor é assim, a folha é de outro jeito. Então, as farmácias vivas vão ter esses objetivos também, né? A pessoa saber que ela está pegando o capim santo, a planta correta, o pé de insulina, né, que tem. Então, assim. E vocês pretendem estender isso, por exemplo, se eu quiser ter a minha farmácia viva em casa, vocês vão dar orientação para a população criar a sua farmácia? Eu não tinha pensado nisso, mas isso pode virar um trabalho. Interessante, né? Interessante. A gente não tinha pensado nisso inicialmente, mas isso pode ser um trabalho. Na verdade, se você vai numa comunidade indígena, numa fazenda, num sítio, o pessoal, de certa forma não, já tem uma farmácia viva lá. A gente chega, eles têm remédio para praticamente tudo. Verdade, para tudo. Eu, por exemplo, tenho pouco tempo aqui em Boa Vista, mas eu tenho muita vontade de conhecer uma área indígena para poder ter uma noção de quais são as plantas que eles utilizam, né? Porque, assim, a gente não utiliza 1%. É procurar, então, o pessoal do núcleo em Siquirã, né? Então, pois é, eu preciso ir lá. A gente não utiliza 1% da Amazônia. Então, quer dizer, imagina, a Amazônia deve ter medicamentos, assim, plantas que podem virar medicamentos importantíssimos, que a gente não sabe porque a gente só estuda 1%. Olha que papo rico, fantástico, mais uma vez, educação científica aqui nas ondas da 95.9. Gabriele, a gente vai ter que encerrar o programa. Quero agradecer a tua participação e desejo muita sorte e
o nível social que é esse teu estudo aqui de levar essa educação para a população. Posteriormente a gente convida você para ver em que pé está esse trabalho e o que precisar da gente no Departamento de Física. Obrigado, Gabriela. Eu que agradeço, professores, ter tido a oportunidade de falar a respeito do meu trabalho, falar a respeito de plantas medicinais, e agradeço muito por ter sido recebida com tanto carinho, de braços abertos por esse estado que hoje é o meu, né? Hoje é a minha casa. Então vamos esperar que você tenha sucesso aqui. Parabéns, professora. Obrigada. Bom dia, ouvintes. Agradecemos a audiência e esperamos vocês na próxima terça-feira aqui nas ondas da 95.9 com o Por Dentro da Ciência. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.